Boa noite, meus irmãos. Brincadeiras à parte, vamos dar início ao culto. Vamos ficar em pé, vamos orar, começando o nosso momento com Deus. Senhor Deus e Pai, estamos na Tua santa presença, Senhor. Estamos aqui reunidos, a Tua igreja, para louvar o Teu nome, exaltar o Teu santo nome. Queremos colocar nossas vidas diante do Teu altar. Queremos, nesse momento de sacrifício vivo, nos oferecermos, corpo, alma e espírito, diante de Ti, para que nesta noite nós possamos ouvir a Tua voz e a condução do Teu Espírito. Nesse momento em que nós nos ofertamos, nós oferecemos a Ti o nosso. Abençoa, Pai, nesta noite a cada um que aqui está e aqueles que ainda irão chegar. Nós te pedimos o Teu cuidado, a Tua orientação, que cada coração saia edificado, sentindo a Tua presença na vida de cada um deles. Em nome de Jesus. Amém. Nós vamos ler o texto que está em Salmos, Salmo de número 29. Nós vamos ler responsivamente até o final do Salmo. E diz: Dai, Senhor, ó filhos dos poderosos, dai ao Senhor, ó filho dos poderosos, dai ao Senhor glória e força. Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da santidade. A voz do Senhor ouve-se sobre as suas águas. O Deus da glória troveja. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor quebra os cedros do Líbano. Ele os faz saltar como um bezerro, ao ídolo de Sião, como um filhote de boi selvagem. A voz do Senhor separa as labaredas do fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz parir as servas e descobre as florestas. E no seu templo cada um fala da sua glória. O Senhor se assentou sobre o dilúvio. O Senhor se assenta como rei perpetuamente. O Senhor dará força ao seu povo. O Senhor abençoará o seu povo com paz. Amém, queridos? Muito bem, nós vamos agora cantar esse hino de número 23 do nosso hinário ao culto cristão. Não a nós, Senhor.
abençoe nesse dia tão maravilhoso. Não a nós, Senhor, não a nós, mas que ao teu nome seja glória. Em Hebreus, no livro de Hebreus, capítulo 13, versículo 15, diz o seguinte: por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Antigamente, as pessoas, para louvar, para cultuar a Deus, elas precisavam entender que Deus estava presente em um templo. Mas hoje em dia, a coisa tornou-se mais real, meu irmão. Deus se torna presente em nossa vida. Ele não habita mais em templos feitos por mãos humanas. Ele nunca habitou. Ele habita no coração contrito e quebrantado na presença do Senhor. Então nós iremos cantar Rio de Vida como um cântico de adoração, como um cântico de pedir ao Senhor que Ele venha com sua presença nos refrigerar dos nossos medos, nos refrigerar dos nossos anseios. Então vamos cantar que na presença do Senhor nós temos alegria, e a presença do Senhor é que nos basta. Assim como Paulo falou quando estava procurando ao Senhor, não, quando Deus falou: a minha presença me basta, eu basto na sua vida. Então que nós possamos cantar realmente que Deus é bastante em nossa vida. Amém? Vamos encher esse lugar da alegria do Senhor, da presença do Senhor. Levante sua voz, bate suas palmas e vamos cantar. Deus é o rio que nos sustenta. E quando o rio existe,
de uma comunidade, na vida de uma nação. O rio traz vida, o rio traz plantas, o rio traz peixes com vida. É interessante essa figura. Assim como o rio, ele refrigera aquela comunidade, Deus, ele é capaz de refrigerar com suas águas, com a sua presença em nossa vida. Nós iremos cantar que Ele é o poderoso Deus. Iremos cantar que nosso coração anseia adorar a Ele, e que toda língua confessará, todo joelho se dobrará perante o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus, ele morreu, foi aos céus, mas ele prometeu que ele irá buscar sua esposa, que é a sua igreja. Então vamos cantar que ele é um glorioso Deus, que ele virá com glória e majestade. Amém? Maravilhas
Toda a terra e céus proclamam o louvor do nosso Deus. A criação proclama o louvor do nosso Deus. A Bíblia diz que se eu não falar, mesmo que eu não fale, as pedras falarão. Mesmo que eu feche minha boca, o universo falará. Mesmo que eu seja um cientista nato, as leis da física ainda comprovam que Deus é Deus. Então vamos cantar que a nossa função como cristãos é anunciar até que Jesus venha que Ele é Rei, que Ele veio para nos salvar. E só Ele nós merecemos louvar, só Ele é digno de receber todo o nosso louvor. As pessoas estão aí para escutar que nós estamos servindo a um Deus que é vivo, que é eficaz. Então vamos cantar que nossa função é cantar e anunciar para todos até que Ele venha. Amém? Compartilhar
vem. Essa é a nossa função: cantar até que Ele venha, louvar até que Ele venha, pregar até que Ele venha, se derramar aos pés do Senhor até que Ele venha. Deus conhece os seus adoradores e Ele diz: importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Essa música vai dizer: sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração. Não sei se vocês já perceberam aqueles filmes de médico ou enfermeiro ou que tenham figura de profissional de saúde, quando utiliza aquele estetoscópio, aquele aparelho que coloca aqui para escutar bem direitinho o que tem dentro. Esse é o nosso Deus. Ele não vê só a aparência, Ele vê lá dentro. Ele não vê só o nosso sorriso, mas Ele vê até o nosso choro que nós choramos lá dentro. Essa música vai dizer: sonda, meu Deus, e conhece meu coração. Prova-me aquilo que eu penso, prova-me aquilo que eu falo. Nós iremos cantar como uma oração, na certeza de que Deus conhece o nosso coração, Deus conhece o nosso ser. Vamos cantar: sonda-me, ó Deus. Tu me sondas.
Gostaríamos de conhecer as pessoas que estão conosco pela primeira vez. Vou pedir que fiquem em pé, para que a igreja se possa conhecer. É a primeira vez conosco. Ok? Sua esposa, não lembra? Começa o nome? Kézia. 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 Deus abençoe, Kézia. Seja bem-vinda. Muito bem, irmãos. Nós vamos cantar para a Kézia. Certo? Amém, irmãos. Agora o nosso momento missionário, né? Vamos passar para a irmã Marta. A Priscila. Boa noite. Olha aí. Boa noite, igreja. Bom, nós estamos dando sequência à nossa campanha de missões nacionais. Vamos fazer aquela coisa linda, né? O som da igreja. Pode entrar, viu, irmão Gervásio? Pode ficar bem aqui assim que eu vou já gritar para socorro. Vamos dizer o tema da nossa campanha. E a divisa deu um probleminha no computador. Então a gente vai fazer o seguinte: enquanto a equipe técnica de TI da Igreja Batista Elohim resolve, eu vou aproveitar para passar logo a palavra para o irmão Gervásio, porque o irmão Gervásio vem trazendo uma palavra hoje para nós. Vai precisar de lá também, né? Mas vem aqui e você vai logo dando a informação enquanto eles vão ajeitando lá. Os problemas técnicos fazem parte. Pronto, ó, o seu deu certo. Ó. Pode subir. Gente, a gente está pegando os irmãos de surpresa para trazer uma palavra a cada dia. A gente vai fazer um sorteio mais tarde para ver quem vai ser o próximo. Brincadeira, A paz do Senhor, irmãos. Nós estamos falando sobre missões nacionais, né? E eu fiquei responsável por falar sobre missões no sertão, né? Sobre o desafio que temos, né? E as estratégias da junta de missões para alcançar. Esperar só colocar aí para a gente acompanhar, né? Existe uma carência muito grande no nosso interior, né? A gente vai ver aí na apresentação que 59% da população brasileira está em pequenas cidades, né? Cidades com pequena estrutura, com poucos recursos de saúde, de educação e de condições de vida, né? E enquanto 41% é que se encontram em cidades com mais de 100 mil habitantes. Então, boa parte da nossa população vive numa situação de falta de saúde, de
carência de educação, né? E a Junta de Missões, ela tem uma visão de levar não somente a palavra, mas levar também um apoio, né? Porque a gente não leva somente a palavra, a gente leva a palavra com amor. E se a gente vai falar de Jesus com amor, a gente não pode falar só com a boca, a gente fala também com atitudes. Tem uma música que diz assim, que a gente pode até dar sem amor, mas não existe amor sem dar. Alguém pode dar alguma coisa por fazer uma caridade, por fazer uma obra boa, para aparecer. Então, existem pessoas que fazem coisas boas sem amor, mas aquele que ama não consegue ficar sem dar. Então, a igreja, como uma agência de missões, de levar o evangelho, como o povo de Deus, como cristãos que amam aos perdidos, ele é uma atitude natural de demonstrar esse amor com atitudes, né? E a gente vai ver que a agência de missões tem uma visão de levar a palavra e também de levar o apoio, né? Tanto que na implantação de igrejas que nós fazemos, que a missão faz, ela não vai chegar no local e construir templos, construir prédios para colocar pessoas depois. A gente vai atrás primeiro das pessoas, né? A visão da missão da junta é de alcançar as pessoas. Depois que tem as pessoas e a estrutura, as pessoas, aí sim vai construir o templo, né? Porque Jesus nos chamou para salvar vidas. Nós precisamos nos reunir no templo, e isso é muito importante. Mas o templo não é o mais importante, não é o número, não é o número de templos que são construídos, né? Não é o número de pessoas que levantam a mão, porque esses são apenas números. Nós amamos, aquele que ama as pessoas se preocupa com as pessoas, não se preocupa com os números, né? Então a gente tem, como eu estou colocando aí, eu vou passando essas estatísticas e passar as estratégias, a gente vai ver depois elas, né? Então a Junta de Missões, ela trabalha em duas áreas, né? Levando o evangelho com apoio e levando também a assistência, né? Como é que a igreja, como é que nós trabalhamos a parte, pronto? Como é que nós trabalhamos a parte de levar a palavra, né? Existem os radicais sertanejos, existe o grupo radical, existe o radical Nordeste, né? Radical Amazonas, existem várias regiões, e também tem um grupo radical que trabalha com o sertão. Pode passar no próximo. Pronto. Nós temos aqui no Brasil um alto índice de população em pequenas cidades, como a gente falou, né? São 41% da população mora em 62 cidades com mais de 100 habitantes, ou seja, no Brasil, 41% da população se concentra em 62 cidades com mais de 100 habitantes, enquanto que 59% reside em 1.576 municípios com menos de 100 mil habitantes. São municípios de pequena estrutura com poucas condições, né? Outro problema que nós temos na população, o interior é formado por 63% da população é formado por jovens e adolescentes, que a gente deve dar apoio, né? A região concentra também o maior número de quilombolas, né, que são aquelas comunidades descendentes de escravos, né? Então, que vivem em comunidade pequena. Então, nos sertões a gente tem uma grande concentração também de quilombolas. Próximo. No sertão citou-se também 6 mil comunidades, com cerca de 12 milhões de pessoas, sendo que 5% apenas são evangélicos. Então a gente vê que o Brasil tem muitos evangélicos, mas a maior parte se concentra nas 62 cidades maiores. Então, no interior, existe uma carência muito grande da pregação do evangelho. A taxa de analfabetismo na região Brasil corresponde a 16,9% da população jovem e adulta de 15 anos ou mais, né? A taxa de analfabetismo. Dentre os fatores que levam a esse número tão alto, um dos principais é o trabalho infantil. São crianças que começam a ter que trabalhar já muito cedo, né? Se envolvem e deixam o trabalho. A criança é bom que ela trabalhe, tem responsabilidade, mas não pode prejudicar o crescimento e a educação dela, né? Isso acontece muito nas zonas do interior. Certo? Isso é a realidade brasileira. Quais são as soluções que nós temos para isso, como eu falei? A próxima. Quais são as estratégias? Plantação de igrejas multiplicadoras, que a gente falou, onde a ênfase são as pessoas, não os templos. A gente visa alcançar as pessoas, não construção de templos. Programa Radical Sertanejo, com multiplicação de líderes locais. É o treinamento de líderes, né? São líderes voluntários, a gente vai ver, que são treinados para fazer uma ação missionária durante um período. São voluntários. E aqueles que
se identificam, né, tem um chamado, eles podem permanecer e se tornar líderes locais para dar apoio às igrejas implantadas, né? Ações de compaixão e graça e socioeducativas, né? Tem a carreta do sertão, né, como principal tarefa. Então são as duas estratégias, né? O radical sertanejo, que leva a palavra e o apoio, né, o discipulado, e a carreta missionária levando socorro e atendimento. Próximo. O Radical Brasil é uma estratégia resumindo, já falo sobre isso, né? É uma estratégia para pegar que tem voluntários das igrejas que vão trabalhar no período, ser preparados, e após esse período de preparo, eles vão para o campo missionário, levar o evangelho, né? Trabalhar com as comunidades, e aqueles que identificam acabam se tornando como líderes locais. Próximo. A gente tem algumas equipes de radicais sertanejos, né? O próximo aí a gente vai ver o nosso radical. Próximo. Esse é o nosso radical que nós apoiamos aqui, né? Que é o Jonas. E que tem crescido bastante. Eu digo isso porque a gente conheci bem ele antes dele entrar no radical sertanejo, né? E depois que ele passou esse período de trabalho lá, ele veio para cá e trouxe uma palavra e foi uma bênção, né? A gente vê assim, o crescimento que ele teve, né? O envolvimento em missões, e hoje ele é um missionário compromissado no serviço do Senhor, né? Próximo. Pronto, essa aqui agora é a segunda estratégia. A palavra levada com os radicais, eles vão nas comunidades, levando a palavra, discipulando de casa em casa, levando o ensino da palavra. E essa aqui é a carreta missionária, que ela tem a principal tarefa é de levar socorro dentário e socorro médico, né, para as comunidades carentes, né. Essa carreta, a gente vai ver no vídeo agora rapidinho, ela tem 4 consultórios odontológicos internos, pode atender 4 pessoas simultaneamente, e tem 2 consultórios médicos, né, que pode atender mulheres, gestantes, problemas ginecológicos e várias coisas, né. Tem toda a estrutura. A gente vai ver aqui um vídeo que eu acho que o vídeo fala mais do que a gente. Essa carreta é o milagre de Deus e uma resposta à oração, certo? Porque veio no coração de um homem e veio no momento mais difícil, que foi no meio da pandemia, né? Mas Deus abriu todas as portas e nos concedeu. Então, meus irmãos, entramos na carreira. Quando a pessoa for atendida, quando o nosso conterrâneo lá do sertão for atendido, ele será recebido primeiramente desse ponto. Mas o que acontece em cada passo da carreira, em cada detalhe da carreira, eu não quero contar não. Vai contar o meu amigo Demerson, que é o engenheiro que projetou tudo isso aqui. Legal. Então aqui, primeiramente, aqui é a varanda, né? Que a gente vai ter a área de espera, para poder fazer uma triagem do pré-atendimento, que o pessoal vai se acomodar nessa área, ficar bem confortável. Aí entrando mais para dentro, a gente tem uma segunda sala de espera, né, que já vai estar próximo do atendimento, uma recepção, tem uma recepcionista, área de televisão para poder passar um vídeo institucional ou alguma mídia local. Aqui nós temos a sala de consultório odontológico, onde vai ser instalada 4 cadeiras odontológicas para poder fazer o atendimento. Aqui nós temos a área de saída com uma escada aviônica para poder fazer a saída dos pacientes. Aqui nós temos um elevador para cadeirante, né, as pessoas que têm acessibilidade para poder fazer o acesso na unidade. Aqui nós temos uma autoclave para poder fazer a higienização de todos os materiais que vão ser utilizados pelos médicos. Aqui é apoio ao dentista. Então toda a parte de lavagem de mão, acessório de equipamento, armazenamento, vai ser confeccionada nessa região. As cadeiras já estão adquiridas, elas serão instaladas exatamente aqui, nessa área aqui da carreta. Para você ter uma ideia, essa parte aqui é a traseira da carreta. Isso. Toda climatizada, um aparelho de ar-condicionado para essa sala aqui com 30 mil BTU, está super dimensionada. Pode rodar no sertão tranquilo, que ela está preparada para atender lá. Vai ficar bem fresca. E cada detalhe importante que eu vejo aqui, de cheiro, todos esses detalhes. Aqui a torneira de acionamento com o pé no pedal. Fazer funcionar, lavar minhas mãos aqui já. Isso. Ótimo.
autoclave também, os armários, tudo com chave, né, para poder fazer na hora do deslocamento, não precisar fazer amarração de nada, os mojos para o dentista poder utilizarem. Temos um armário também no fundo para poder fazer a área de apoio para os voluntários, né, para dar uma bolsa, para guardar uma bolsa, guardar os pertences pessoais. Aqui também nós temos o quadro de distribuição de energia da unidade. Então todos os circuitos estão totalmente protegidos, instalado com DR. Então a carreta está bem segura. O diagrama do quadro, identificação do circuito, está tudo certinho. Aqui vai ser uma área de pré-atendimento, né? Então vai ter uma recepcionista aqui, ela vai fazer uma triagem para poder direcionar se vai ser um atendimento odontológico, se vai ser um ginecologista. Essa área aqui é climatizada, o ar-condicionado está na área central, então a área aqui fica tudo climatizado também. Os vidros são fumê, né, para poder atenuar um pouco o calor. Muito bom, muito bom. Doutor Misael, então veja bem, os seus pacientes ficarão aguardando nessa área aqui climatizada, sentados, bem acomodados, e em seguida vão para onde? Mostra para nós depois. Aqui, se for uma moça fazer um atendimento ginecológico, né, vai fazer o atendimento nessa sala. Então tem a maca, tem a mesa do médico, o local para higienizar as mãos, fazer uma passagem de álcool em gel nas mãos, também fazer uma higienização, vai fazer o atendimento nessa sala. Eu estou olhando os detalhes, doutor Misael, vem cá comigo, doutor Misael, porque eu preciso ver os detalhes aqui. Quer dizer, você tem pia, tem armário, aqui o local para o médico, a escadinha. E os detalhes, Você é o primeiro a sentar nessa cadeira para o atendimento, você vai sentar aí, vai atender. Para quem andava, atendia numa calçada. Pronto, irmão, então eu trouxe para vocês terem uma noção de como é essa carreta, né? Ela é uma carreta toda equipada para fazer atendimento médico, odontológico, todos os cuidados. Você vê que até a parte elétrica obedece todas as regras, é segura, né? A parte de higiene, né? Preparado, tem uma parte lá de copa também, que isso não não passou, mas tudo preparado para dar o melhor atendimento. Essa carreta foi muito cara, foi um valor muito alto, mas Deus, que supre a sua obra, né? Supriu e deu condição desse sonho ser realizado, né? E através disso aí nós vamos levar a palavra com amor, a palavra com cuidado, né? Meus irmãos, eu tenho uma dúvida. Todo mundo aqui, ou a maioria, achou interessante a carreira? Todo mundo gostou da ideia? Gostou? Pois é, a gente vai ter que trabalhar nela. Vocês sabiam que ela vem pra cá? Vai pra Mombaça e Sobral, Cariri. E a responsabilidade é nossa, viu? E a CBUC vai ter que levantar pessoas para ir para lá trabalhar. Então, quem gostou, eu fiquei muito feliz, porque pastor Silvio, a igreja toda gostou. Então, daqui a gente já tem uma equipe boa para levar. Só mesmo anotar aqui o nome de quem veio hoje, que já está tudo certo. Mas é sério, meus irmãos, comecem a se preparar, primeiramente espiritualmente, né? Porque realmente é uma coisa que eu já tinha conversado com a missionária Zuleide, que eu iria ajudá-la quando a carreta estivesse na base. Eu não estava sabendo na época que a CBUC já estava se preparando também para ir. Aí o Anderson já tinha me mostrado isso, que ia sair o ônibus daqui. Então, assim, vamos nos preparar para a gente poder apoiar não só nas campanhas, não só com ofertas, não só com oração, mas aí chegou a hora do ID também, né? Da gente pôr a mãozinha na massa. Eu não sei fazer nada, sabe? Chegar lá tem trabalho para todo mundo, eu garanto. Agora, meus irmãos, vamos falar um pouquinho, vamos aproveitar para poder a gente ver o nosso impacto evangelístico. Nós teremos um impacto aqui no nosso bairro. Chegou a hora da gente trabalhar também. E aí o irmão Marcelo, o pastor Marcelo, ele... Irmão também, né, pastor? Ele está à frente desse impacto junto com o Radical Metropolitano. Ele vai dar
preparando, que já é dia 11. Boa noite, graças a Deus, Senhor Jesus, amém? Que alegria, dia 11, quem estava com saudade de fazer missões? Eu escutei muita gente falar, estou com saudade de evangelizar, estou com saudade de sair e pregar o evangelho nas ruas. Então, guarda essa data, sábado, dia 11, das 15 horas às 17h30, nós iremos sair para falar de Jesus. Todos nós fomos convocados, a Igreja Batista Elohim está em missão e você foi convocado. Então, sábado, dia 11, às 15 horas, nós teremos um tempo de orientação, um tempo de oração, e nós iremos fazer Jesus conhecido nas redondezas desse bairro. Então, que você esteja em oração, e você também foi convocado, convidado para fazer parte dessa grande ação missionária aqui da Igreja Batista Elohim e no bairro Sapiranga. O outro aviso: toda quarta, às 18h30, nós temos agora um PG Jovem. Então, você que é jovem, está convidado, ou se conhece algum jovem que queira fazer parte, você faz esse convite também. Começamos quarto passado, não foi, Ivan? Foi tão emocionante que eu passei até mal depois, irmãos. Então, foi muito bom o PG. Se você é jovem, conhece algum jovem, você pode convidar. A igreja está em missão e você também foi convidado a fazer parte disso. Amém? Que Deus nos abençoe. Avisos dados. Vamos dizer juntinhos, daquele jeitinho lindo que nós sabemos dizer, nosso tema e a nossa divisa. Vamos lá? Tema: Jesus Cristo é a única esperança. divisa: E em nenhum outro há salvação, porque não tem debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devemos ser salvos. Atos 4:12. acho lindo todo mundo, todo mundo que fala Atos 4:12, a gente sabe que fez parte do Ministério Infantil e passou pela tia Paulinha. Não, tia Paulinha. Bom, meus irmãos, vamos agora para o nosso momento de dízimos e ofertas, né? Lembrando que o nosso alvo, ele é de R$ 3.500. Nós já alcançamos alvos maiores aqui, então assim, eu creio que nós vamos ultrapassar com muita facilidade esse alvo. E a mensagenzinha da nossa promotora, chefe do coração, que cada membro da Elohim é um intercessor, um adotante, certo? Então, que a gente possa realmente ter essa compreensão que a adoção de um missionário ela é extremamente importante. A adoção não só financeira, mas de intercessão também, né? Que a gente não se habitue a orar por missões e pelos missionários só no culto de missões, mas no nosso dia a dia. Amém? Vamos fazer o nosso momento de recolhimento de dízimos e ofertas com o nosso hino oficial da campanha. Em busca de solução.
Vamos orar, queridos, agradecendo a Deus. Vai convidar a irmã Lídia aqui para nos dirigir nesta oração. Oremos. Nosso Deus, eterno Pai, nós te agradecemos, Senhor, por mais essa oportunidade que estamos unindo a tua casa de oração para te agradecer, para te louvar e para te exaltar. Te agradecemos, ó Deus, pela oportunidade que temos, ó Pai, de reunir para, ó Deus, fazer a tua vontade, procurar fazer a tua vontade, Senhor. Que o Senhor esteja aqui, ó Deus, abrindo os nossos entendimentos, os nossos corações, e que a tua palavra possa ficar guarida, Senhor. Nós te agradecemos, ó Deus, pela misericórdia que o Senhor tem tido por nós. Te pedimos, ó Pai, que continue nos abençoando, nem só nós aqui nessa região, mas todo o teu povo e toda a face da terra. Que nesse instante, para o teu Espírito esteja, ó Deus, dando condições para que a tua palavra possa ser entregue no coração das pessoas do campo, Pai. Pessoas missionários, pessoas pastores que, ó Deus, está na frente de cada rebanho. Que o Senhor esteja, ó Deus, no coração de cada um. E que nesta noite, que nesta tarde aqui, a tua palavra possa ficar guardada em cada coração, que possa haver muita salvação nessa tarde, Senhor. Perdoa, Senhor, as nossas falhas e faltas, aumenta a nossa fé em Ti, dá momentos de alegria, Senhor, e ensina a cada dia nós te servir melhor. Abençoa os missionários que estão no campo, agora, Senhor, a nossa igreja que está engajada nesse trabalho, para que haja igreja nos lugares que necessitam, Senhor, e que possa levantar pessoas, ó Pai, preparadas para levar a Tua palavra no campo, ó Pai. Fica conosco, Deus querido, dá-nos um momento de alegria e faça com que essa mensagem que vamos ouvir pelo Teu servo venha de encontro às nossas necessidades, ó Pai. Que nós possamos sair daqui com os nossos corações contentes, alegres, por ter recebido, Senhor, uma porção dobrada da Tua palavra. Fica conosco e com todo o povo na face da terra, pois nós te agradecemos por tudo, te rogamos em nome de Jesus, que é o nosso Salvador, o único e suficiente, que salvou nossas almas agora e para todo sempre. Amém. Bem, irmãos, abram suas Bíblias no Evangelho de Marcos. Evangelho de Marcos, capítulo de número 5. Nós vamos continuar falando sobre a esperança, agora na pessoa de Jairo, naquele texto que antecede um pouco da mulher hemorrágica. Nós vamos ler a partir do versículo 21 até o versículo 24, e depois pulando para o versículo de número 35. Marcos, capítulo de número 5, 21, diz assim: tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se a seus pés, e insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte, vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. Jesus foi com ele. Versículo 35. Falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu, porque ainda incomodas o mestre. Mas Jesus, sem acudir a tais palavras,
disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, lhes disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, e mandou que dessem de comer a menina. Amém, meus irmãos? Que o Senhor aplique a sua palavra a cada coração aqui presente. Gostaria de iniciar perguntando uma coisa para vocês. Se já perderam em algum momento da vida de vocês, se vocês já perderam por completo a esperança que tinham em almejar ou alcançar alguma coisa que alimentaram no seu coração, qualquer coisa da qual vocês buscaram, da qual vocês lutaram, da qual vocês perseguiram, muitas vezes em momentos difíceis, mas chegou um ponto em que vocês acharam que havia ali se encerrado a esperança, não tinha mais possibilidade nenhuma de se conseguir aquilo que se buscava. Se vocês já passaram por uma situação como essa, talvez vocês se identifiquem com a história de Jairo, porque Jairo passou por isso. Chegou um momento da história de Jairo em que ele simplesmente perdeu por completo a esperança de salvar a sua filha. E foi exatamente naquele momento em que ele estava ali com Jesus e já tinha ido até Jesus, já tinha implorado a Jesus, já tinha suplicado a Jesus. Jesus estava indo com ele, mas quando eles estavam a caminho, alguém ou algumas pessoas disseram para ele: não incomodes mais o mestre, porque a tua filha morreu. Irmãos, a Bíblia nos fala que muitas vezes e muitas pessoas passaram por momentos como esse, e que nesses momentos em que passaram, Jesus estava naquele instante, naquele momento histórico da vida de cada um, e que Jesus fez com que a esperança que de um momento que tinha acontecido, tinha se perdido, Jesus renovou, ou ressuscitou, ressurgiu a esperança no coração dessas pessoas. É o que nós vamos ver aqui nessa história de Jairo, quando ali ele tinha perdido as suas forças, tinha perdido as suas esperanças, e Jesus renovou a sua fé, a sua força e a sua esperança. Nós sabemos que em muitos momentos da Bíblia, Jesus fez isso com algumas pessoas. Nós vimos, por exemplo, no domingo passado, a história da mulher do fluxo de sangue, da qual a mulher apenas tocou nas vestes de Jesus, e depois que ela 12 anos estava buscando a sua cura, não havia conseguido, e quando ela tocou nas vestes de Jesus, ela ficou completamente curada. Ali na travessia do mar da Galileia, pouco antes nessa história em Marcos, ele vai relatar uma travessia onde a tempestade estava colocando em risco a vida dos seus apóstolos de Jesus, e eles
mestre, tu não te importas que pereçamos? E Jesus então acalmou a tempestade. Nós temos, por exemplo, a história de Lázaro, não é? Lázaro já estava morto, portanto não tinha mais como, aos olhos humanos, ressuscitá-lo, mas Jesus foi e ressuscitou Lázaro. Nós temos a história do paralítico de Betesda, que há 38 anos tentava entrar naquele tanque para ser curado, e Jesus chega ali naquele momento e resolve aquela situação, e ele então fica completamente curado. Jesus, muitas vezes nós não pensamos inicialmente na pessoa de Jesus quando estamos em busca de resolver situações como essa. E às vezes nós pensamos que Jesus é a última esperança. E na verdade Jesus não é a última. Jesus é a única esperança para todos aqueles que confiam, para todos aqueles que creem que Jesus pode resolver a sua vida. A título de introdução, queria trazer alguns pontos para nós nos contextualizarmos com essa história. Primeiro é que Jairo, como diz aqui, era um líder da sinagoga de Cafarnaum. Jairo era um judeu, portanto, líder da sinagoga. Agora entenda o seguinte: ele era líder da sinagoga e possivelmente ele era uma das pessoas que pensaram em matar Jesus. Se vocês olharem um pouco na história, no capítulo 3 do Evangelho de Marcos, Jesus cura o homem que tinha a mão ressequida. E ele faz essa cura exatamente num dia de sábado. E as pessoas então começam a tramar a vida de Jesus. Os líderes religiosos, os fariseus e os herodianos se reúnem e começam, portanto, a planejar a morte de Jesus. E ali era em Cafarnaum. Entendam, era em Cafarnaum e Jairo era o líder da sinagoga de Cafarnaum. Portanto, possivelmente um daqueles que tinha planejado a morte de Jesus. Vejam aí, em Marcos capítulo 3, versículo de número 6. Que diz, ali falando, relatando exatamente da cura do homem da mão ressequida, e ali no versículo 6, quando termina ali a história, diz: retirando-se os fariseus, conspiravam logo com os herodianos contra ele, em como tirariam a vida. Então entendam, imaginem um homem que em poucos momentos atrás da história tinha pensado, tinha planejado matar aquele que naquele instante seria aquele que iria salvar a sua filha. O segundo ponto que a gente quer chamar aqui a atenção para que a gente se contextualize nessa história é que Jairo, ele era esse líder da sinagoga de Cafarnaum, portanto era um homem que tinha uma posição social, era um homem que tinha um status social, uma posição de comando, de liderança dentro da sociedade, uma vez que os líderes religiosos eram aqueles que comandavam o povo, a população. E portanto ali, Jairo, quando ele vai em busca de Jesus, ele tem que se despir da situação, da condição social em que ele vivia. Ele teve que se despir do seu orgulho, da sua posição, de todo o preconceito, uma vez que eles entendiam que Jesus não era o Filho de Deus, então eles tinham preconceito contra a pessoa de Jesus, e de todo o seu legalismo, que era a vestimenta daqueles que faziam parte da elite religiosa de Israel naquela época histórica. E ali naquele momento, irmãos, acendeu-se o quê? Uma luz de esperança. Possivelmente Jairo já tinha tentado a cura em várias situações, com várias pessoas, com vários médicos, mas naquele momento que ele viu Jesus, ele acendeu-se ali a luz de esperança
e a esperança dele estava na pessoa de Cristo. Portanto, ele sai de uma posição alta do seu estado para poder ali se prostrar aos pés de Jesus. Diz o texto que ele se prostra ali aos pés de Jesus. O terceiro ponto que eu quero chamar a atenção como introdução para que a gente se contextualize é que não basta para nós, aqui no início a gente vê isso, não basta para nós simplesmente alimentar a esperança, é preciso crer. Na verdade, a fé, ela vem antes da esperança. A gente só pode realmente esperar em Cristo se a gente acreditar que Cristo é o Filho de Deus. Não basta ter esperança, é preciso crer em Jesus Cristo e que Ele é realmente a solução para o nosso problema. Jairo estava desesperado, irmãos. A filha estava morrendo. Imagine o que é você ter uma pessoa querida, se for filha, ente querido, cônjuge, qualquer um da qual você ama loucamente. E naquele momento você sente que a pessoa está indo, está morrendo. O desespero bate no seu coração. E a gente sabe que ele estava desesperado, porque o texto aqui no versículo número 23 diz que ele insistentemente suplicou a Jesus pela sua filha. Insistentemente. Então a gente percebe o calor do coração, o desespero que ali abateu-se sobre aquele pai que estava vendo a filha ir-se embora. E ele então, ele clama a Jesus, ele suplica insistentemente a Jesus, é como se Jesus não tivesse ouvindo. Mas em determinado momento ali, ele suplicando insistentemente, é como se ele dissesse a palavra mágica para que Jesus pudesse atender. Ele diz ali, continuando no versículo 23, ele diz: minha filhinha está à morte. E ele diz o seguinte: vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. Jesus simplesmente estava querendo ouvir aquela palavra de fé. Ele foi em busca de Jesus como a única solução naquele momento para a sua filha. Ele alimentou uma esperança, mas ele alimentou a esperança em Jesus Cristo porque ele tinha agora a convicção de que Jesus era o Filho de Deus e que Jesus poderia curar a sua filha. Impõe, somente impõe as tuas mãos sobre a minha filhinha e ela será salva e será curada da sua doença. Irmãos, queridos, irmãs, Jesus quer fazer um milagre na sua vida. Ele quer renovar suas forças, Ele quer renovar suas esperanças. Eu não sei como está o coração de vocês que aqui estão nesta noite. Eu não sei se tem alimentado alguma coisa e tem praticamente desistido dessa caminhada. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês nessa noite. Jesus, Ele quer renovar as forças de vocês. Jesus, Ele quer alimentar a sua esperança. Jesus quer fazer um milagre na vida de vocês. O que nós precisamos para isso? Nós só precisamos deixar o nosso orgulho, os preconceitos, os nossos medos, tudo aquilo que pode impedir nesta noite de você chegar até Jesus, como aquele homem Jairo fez. Ele se despiu, ele desceu do seu pedestal e ele se humilhou, ele se prostrou diante de Jesus. Ele ali suplicou insistentemente pela sua filha. Jesus quer fazer um milagre na sua vida nessa noite. E eu quero então pensar nesse texto, como esta caminhada de Jairo e como nós chegamos ali ao final dessa história, onde puderam comemorar a vitória dada por Jesus àquela família. E a primeira coisa que nós queremos ver nesse texto é que o tempo para que o Senhor possa fortalecer a nossa fé, a nossa esperança, as nossas forças na caminhada, esse tempo é o tempo de Deus. Muitas vezes, queridos, nós
quando queremos uma coisa, desejamos uma coisa, sonhamos, planejamos alguma coisa, nós queremos que a coisa aconteça de imediato, é para agora, é aqui e agora. Nós estamos precisando para agora, para já, que as coisas se solucionem. Principalmente se for um caso de doença, principalmente se for um caso de finanças, principalmente se for uma questão de relacionamentos, ou alguma coisa que você está sentindo desmoronar na sua vida, que você está sentindo que não tem mais o que fazer, não tem mais caminhada para você, e você precisa que a coisa seja feita naquele momento, pelo menos no seu pensamento, no seu desejo. Você quer uma solução imediata para aquela situação. Temos, portanto, um sentimento de urgência muito forte no nosso coração quando nós passamos por situações como essa. E eu imagino aqui, quando falo sobre isso, o desespero que eu falei aqui de Jairo, que era a sua única filha única. A gente vai ver isso no outro evangelho. E no seu desespero, e ela estava morrendo. E ele faz tudo. Ele vai a Jesus, no caminho, Jesus está indo ali, e ele então para, e deixa de ir para a casa para naquele caminhada para atender a mulher do fluxo de sangue. E aí a gente pergunta, quanto tempo será que durou aquela parada? Quanto tempo Jesus ficou para resolver aquela situação da mulher do fluxo de sangue? Porque na verdade ele não parou para curar a mulher, ele parou para que as pessoas pudessem ver a cura que havia sido realizada por uma mulher que depositou a sua fé na pessoa de Jesus e disse: se eu apenas tocar nas vestes de Jesus, serei curado. Mas a gente sabe que esse tempo foi o suficiente para que as pessoas pudessem chegar até ali onde estava Jairo, a multidão que pressionava Jesus, e estava Jesus e as pessoas que ali estavam, chegaram para comunicar a morte da filha de Jairo. E assim a gente pode pensar o seguinte: puxa vida, mas Jesus então não sabia da urgência, não sabia que o tempo tinha que ser corrido para chegar até ali onde Jairo estava. Eu quero dizer uma coisa para vocês, irmãos, que em nenhum momento Jesus perdeu a noção da urgência da situação. Em nenhum momento Jesus perde a urgência da situação que você enfrenta na sua vida. Ele sabe de todas as coisas, Ele está no controle de todas as coisas, e Ele sabe como conduzir o processo, mesmo na situação mais difícil que nós possamos estar enfrentando na nossa vida. Ele tem o controle de todas as coisas. Significa exatamente isso, que Jesus, Ele não perdeu a urgência, Ele não perdeu a noção da urgência, mas Ele estava no controle daquela situação. Então veja, muitas vezes nós estamos assim, desesperados. Os apóstolos, por exemplo, no barco afundando, e ele: Senhor, não te importas que pereçamos? E Jesus estava o quê? Dormindo no barco. E acordam ali Jesus acalma a tempestade. Jesus está no controle, Ele é o Senhor do tempo, Ele é o Senhor de todas as coisas. Todo o poder me foi dado nos céus e na terra, disse Jesus para nós anunciar o Evangelho. Portanto, nós não precisamos muitas vezes nos preocupar que Jesus nos deixou, que Jesus deixou passar o tempo. O Senhor não atendeu a minha oração, o Senhor não vai nos acudir. Irmãos, o tempo é de Deus, o tempo não é nosso. Mas o que acontece? É porque todas as coisas que o Senhor faz para nós, Ele faz para glorificar o nome de Deus. As coisas que Ele faz é para a glória de Deus, e não é para a nossa glória. Ele não faz porque nós precisamos ser curados, mas para glorificar o nome de Deus. Vejam aí, é o que acontece, por exemplo, todas as coisas são para glorificar o nome de Deus. Veja aí João capítulo 11, versículo 4.
que é que acontece no Evangelho de João, capítulo 11? A morte de Lázaro. As pessoas vão e comunicam a Jesus que Lázaro está doente, está morrendo, e chamam para que ele vá com urgência para curar Lázaro. E ali no versículo 6 diz que ele se demora 2 dias no lugar onde ele estava. Acompanha aí no capítulo 11 do Evangelho de João. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Quando ele chegou, ali já haviam 4 dias que ele estava morto. E Maria chega para ele: Senhor, se tu estivesses aqui, Lázaro não teria morrido. E ali no versículo 4 ele diz: ao receber a notícia, disse Jesus, no versículo número 4, capítulo 11, ele diz: esta enfermidade não é para a morte, e sim para o quê? Para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Irmão, será que Jesus havia perdido a urgência do tempo em Lázaro? Ele ficou 2 dias, depois mais 2 dias de viagem. Quando ele chegou ali, Lázaro estava morto e enterrado. Mas acontece que Jesus estava no controle de todas as coisas. E quando ele curou Lázaro, ele não curou por causa de Lázaro, ele curou porque aquela cura foi para glorificar o nome de Deus e o Filho de Deus. Precisamos ter a paciência, a confiança de que Deus está no controle de todas as coisas. Nós precisamos, irmãos, nos despir dessa vontade que muitas vezes que nós temos no nosso coração de assumir todas as coisas, de fazer todas as coisas, de resolver todas as coisas, e deixar de pensar que Jesus está conduzindo o processo, quando nós nos colocamos nas mãos dele, para que ele resolva a situação que nós estamos enfrentando. Às vezes, nós podemos perder o controle, nós podemos nos desesperar como Jairo, mas nós precisamos olhar para Jesus e saber que ele tem o controle do tempo, da história e da condução do processo. Por isso é necessário ser paciente e esperar o tempo de Deus, porque o tempo de Deus é o tempo do milagre. O tempo de Deus é o tempo em que o Senhor irá ser honrado e glorificado através da nossa vida, quando ele agir para resolver a situação que nós nos encontramos. Lembra aqui, muitas vezes, a gente, numa situação como essa, a gente quer pegar o caminho mais curto, né? Às vezes, numa situação desesperadora, a gente corre para quando a gente vislumbra uma situação onde se pode ser resolvido. Nós gostamos de pegar atalhos, muitas vezes, na nossa caminhada. Quando a gente não resolve as coisas na igreja ou em Cristo, ou pensamos que não se resolve, nós corremos para cartomante, né? A terreiro de macumba, um bocado de coisa aí, não é isso? Nós muitas vezes, como seres humanos, queremos pegar o atalho, né? E quando nós pegamos o atalho, nós nos confrontamos com as coisas de Deus. Quando nós pegamos os atalhos, nós estamos aí sendo pessoas inimigas da vontade de Deus. Nós estamos perdendo a fé e a confiança no Senhor, porque nós nos desesperamos e achamos que o tempo passou. Vocês lembram da história de Jacó? Irmãos, a história de Jacó é interessante, porque Jacó já havia a promessa de Deus sobre Jacó, de que ele seria o herdeiro, que sobre ele cairia a bênção. Mas naquele momento em que o irmão foi fazer a sopa para o pai, que ele viu ali que poderia perder a bênção do pai, o que ele fez? Ele enganou o irmão Esaú, enganou seu pai. Ele pegou o caminho mais curto. Ele não esperou
para que Deus pudesse derramar a bênção sobre a vida dele. Apesar de que a promessa já havia sido dada para Jacó. Portanto, havia sobre Jacó uma promessa. Mas mesmo havendo a promessa, ele não teve a paciência de esperar que Deus cumprisse com a sua promessa. Ele enganou o irmão, enganou o pai. E o que aconteceu sobre ele? Aconteceu que ele foi expulso da relação com os pais, com a família, com os irmãos, foi para o deserto, e vocês conhecem a história de Jacó. Nós precisamos entregar, irmãos, tudo nas mãos de Deus. Tudo nas mãos de Deus. E esperar o tempo de Deus para que as coisas aconteçam na nossa vida. A segunda coisa que a gente percebe aqui nesse texto é que não apenas que o tempo é de Deus, mas que a palavra final é de Jesus. A palavra final é de Jesus. Ora, irmãos, vejam, quem disse para Jairo que a menina havia morrido foram as pessoas que vinham da casa dele. E disseram, sabe para quem? Não disseram para Jesus, não disseram para ninguém mais, mas disseram diretamente para Jairo. Vejam, eu quero chamar a atenção para esse texto aqui de vocês, porque quem dá a última palavra sempre é Jesus. Não somos nós, não somos homens. Quantas vezes vocês já ouviram, se não ouviram, ou de pessoas que relataram para vocês, de palavras que simplesmente eram uma pá de cal, era como se estivesse enterrando ali, por completo, a esperança sobre alguma coisa na vida de vocês. Por exemplo, é uma doença terminal, não tem mais jeito nenhum. Vai morrer, né? Vai morrer, não tem mais jeito. Vocês já ouviram isso? Eu já ouvi. Fugiu, foi embora, não tem mais jeito. Saiu de casa, não volta mais não. Saiu de casa, não volta mais não. Irmãos, quantas e quantas vezes palavras que nós ouvimos, nós alimentamos, acreditamos numa solução, na saúde, na cura, muitas vezes reatar um relacionamento, um emprego que estamos perdendo, e de repente, né, uma pessoa vem, uma palavra, e acaba de enterrar totalmente a esperança que nós alimentamos em nosso coração. Eu quero dizer uma coisa para vocês. A última palavra não é dos homens. A última palavra é de Cristo. Nesse momento aqui, existem alguns detalhes nessa caminhada que eu quero chamar a atenção de vocês. Existem detalhes que são preciosos para que nós possamos confiar no Senhor nesses momentos. Primeiro detalhe é que a notícia ela veio, portanto, dos homens, não veio de Jesus, como eu falei. Muitas pessoas gostam de jogar esse balde de água fria. Então essa é a primeira questão. É a negação da esperança. E quando há a negação da esperança, existe a morte do eu. Nós morremos naquele momento. Instantaneamente, nossas emoções, elas desmoronam quando recebemos notícia dessa natureza. Apaga-se, portanto, a luz da esperança no nosso coração. O segundo aspecto desse texto é que Jesus já tinha iniciado o processo. Perceba, da mesma forma que Jacó já tinha recebido a promessa. Naquele momento ali, que eles estão caminhando para a cura da filha de Jairo, Jesus já estava caminhando no sentido de curar a filha de Jairo. Irmãos, Deus não faz nada pela metade. Deus não vai começar um processo e encerrar no meio do caminho. Ele não vai simplesmente parar aquilo que ele começou, porque algo pode ter acontecido. O Deus que nós cremos é o Deus do impossível. Não existe nada que pode deter a ação de Deus quando Ele quer fazer, quando Ele determina fazer. Não existe nada que possa impedir a ação de Deus nesse momento. E ali, Jesus já havia começado a sua caminhada, por isso é que nós precisamos entender que Jesus estava no controle do tempo.
Ele sabia o que estava fazendo. E ele então, quando é anunciado ali a morte da filha, aquilo ali não é empecilho, a morte não é empecilho para a ação de Deus. Quantas e quantas pessoas já havia ressuscitado no seu ministério terreno? Então vejam, ali em Isaías capítulo 43, versículo 13, diz assim: agindo eu, quem impedirá? Agindo Deus, quem pode impedir a ação de Deus? Em Romanos capítulo 8, versículo 31, diz o apóstolo Paulo: se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, irmãos, pode vir chuva, pode vir tempestade, pode vir a morte, pode vir doença, nada pode impedir a ação de Deus quando Ele determina que Ele vai resolver o assunto que nós colocamos diante do seu altar. Nada poderá impedir a ação de Deus. Não é a fome, não é a nudez, não é a espada, não é a angústia, nem qualquer criatura pode impedir a ação de Deus para impedir aquilo que Ele já determinou que Ele ia fazer. Nesse caso específico, Ele já tinha determinado que Ele estava ali indo com Jairo para curar a sua filha. Portanto, a última palavra é de Jesus. Não é dos homens, não é de qualquer coisa que pode vir e jogar esse balde de água fria, né, na nossa esperança, na nossa fé, na nossa confiança em Deus. Você sabe qual foi a palavra de Jesus naquele momento em que as pessoas chegaram e disseram assim: olha, tua filha morreu, não perturbes mais o mestre. Jesus então dá apenas 3 palavras, 3 frases que foram importantes para levantar novamente a fé e a esperança de Jairo. A primeira foi versículo número 36. Não temas. Na hora que Jairo recebe a notícia, o que é que ele diz para ele? Não temas. Olha o temor de Jairo. Ele disse assim: puxa vida, lutei tanto, corri para todos os cantos, médicos, remédios, tudo, tentei de tudo, e agora minha filha morreu. Olha o medo ali, desespero no coração daquele pai. Jesus diz: não temas, não temas. Jesus está dizendo isso para você hoje, meu irmão, minha irmã. Não temas. A última palavra é de Jesus. Não temas. Seja qual for a situação que você possa estar enfrentando, você não está sozinho, você não está sozinha. Jesus está com você. Por isso não temas. Qual foi a segunda frase que ele disse aqui? Crer somente. Não temas. Depois ele disse o quê? Crer somente. A tendência desses momentos é perder a fé. Morreu, acabou. É você perder a sua confiança, perder a sua fé. E aí você começa a se decepcionar com Jesus. Jesus, lutei tanto, orei tanto, passei noites e noites de joelho no chão, orando, colocando diante do Senhor. E aconteceu. Jesus está dizendo: crer somente. E é isso que Ele está dizendo hoje para você. Crê, não perca a sua fé, pois sem fé, queridos, é impossível agradar a Deus. Você sabe qual foi a terceira frase que ele disse aqui? Versículo de número 39. Ele disse para o Jairo o seguinte: a criança não está morta, mas dorme. Veja. Primeiro ele disse: não temas. Depois ele disse: crê somente. E depois ele fecha, para que assim a fé de Jairo, a esperança de Jairo ali, fosse novamente reacendida no seu coração. Ele disse: a criança não está morta, ela dorme.
São palavras, irmãos, de encorajamento, de fortalecimento da fé, e é exatamente isso que eu quero passar para vocês nessa noite. Jesus, Ele é dono do tempo, o tempo é dele. A última palavra é de Jesus. Nós não podemos, portanto, perder a noção dessas questões para a nossa vida. A outra coisa que a gente aprende nesse texto aqui, é o que eu já falei, que tudo aquilo que é feito para a glória de Deus. Portanto, a gente percebe aqui, a glória é de Cristo. Ele manda todo mundo sair, as pessoas riram. Muitas vezes, irmãos, as pessoas que estão em casa, as situações muitas vezes de pessoas que nos rodeiam, de amigos, conhecidos, essas pessoas são muitas vezes aquelas, são muito mais aquelas que tentam desencorajar a gente nessa caminhada com Cristo. E ali na casa de Jairo estava cheio de gente, chorando e já desesperado ali junto com ele. E aqui diz que as pessoas estavam pranteando, chorando, portanto alimentando a desesperança daquela família, daquele lar. E Jesus então chega, põe aquele pessoal para fora, chama o pai, chama a mãe da criança, e juntamente com os seus 3 apóstolos mais íntimos, Pedro, João e Tiago, ele entra ali, e ali ele diz: Talita cum, menina, levanta-te. E a menina se levanta e ela é ressuscitada naquele momento. E o nome de Deus é glorificado com aquela cura, com a ressurreição daquela criança. Queridos, eu quero concluir essa nossa mensagem dizendo uma coisa para vocês. Eu não sei o que você está enfrentando, não conheço o coração de vocês nessa noite. Eu não sei as lutas que vocês têm enfrentado, as dificuldades. Eu não sei quais são os problemas na vida de vocês. Alguns até conheço, porque compartilham comigo e orando juntos sobre essas situações. Mas a maioria aqui eu não sei o que estão passando, o que estão enfrentando, nem como vocês estão tentando resolver essas situações. Mas eu quero dizer para vocês uma coisa: que Jesus Cristo não é a última esperança. Não é depois que vocês tentam todas as coisas que não dá certo que vocês devem olhar para Jesus. Eu quero dizer para vocês é que Jesus é a única, não é a última. Jesus é a única esperança para toda e qualquer situação que você possa estar enfrentando e vivenciando na sua vida. O que você precisa ter? Fé e esperança em Cristo. E permitir que Ele age, sabendo que o tempo é dele, a última palavra é dele, e que a glória é para Ele, não é para nós. Amém? Não olhe para as circunstâncias, não olhe para as pessoas, olhe somente para Jesus Cristo. Curve suas cabeças. Tem uma música que diz assim: não olhe para as circunstâncias, não. Nós vamos cantar essa música. Enquanto nós estivermos cantando, eu quero fazer um chamamento. E quem você tem colocado a sua fé e a sua esperança? Quais são os caminhos que você tem traçado para resolver essas situações que você tem enfrentado? Talvez você esteja pegando atalhos. E os atalhos, na verdade, nos distanciam de Deus, nos distanciam de Cristo. Eu quero chamar você não para pegar um atalho, mas para você ser direto naquele que pode resolver definitivamente os
seu problema e a sua vida. Eu quero convidar você para vir a Cristo, como Jairo. Eu quero convidar você para deixar de lado os seus medos, os seus preconceitos, o seu orgulho, e que você venha para Cristo nesta noite. Confiar completamente, inteiramente na pessoa de Jesus Cristo. Enquanto nós estivermos cantando esse cântico, se você quiser sentir o desejo agora no coração de fazer essa caminhada direta com Jesus, de colocar diretamente a sua vida nele, com fé e esperança, para que ele possa atender os anseios, as suas necessidades, os desejos do coração que sejam aquelas que estão debaixo da vontade dele. Você fica em pé. Nós queremos orar por você ao final desse culto. Você fica em pé e desse ato você está dizendo: Senhor, eu confio em Ti, eu tenho fé em Ti, Tu vais resolver a minha vida. E eu quero entregar a minha vida unicamente a Ti, sabendo que Tu não és a última esperança, mas Tu és a única esperança para a minha vida. Essa semana, Pai, que se inicia, que seja uma semana debaixo
graça. Nos abençoa, nos guarda, nos livra, meu Senhor, do mal. Que a graça salvadora de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus estejam com todos nós, o seu povo espalhado em toda a face da terra,